Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje, nós teremos a mesa Concretudes do Olhar, devolvendo corpo e sentido às imagens, na qual a gente vai falar um pouquinho sobre como corpo, linguagem, materialidade e construção de sentido se intersectam. Antes de começar, eu dou as super boas-vindas aos nossos convidados, que são o Gustavo Piqueira, que é artista gráfico, pesquisador, escritor e à frente da Casa Rex, um dos designers gráficos mais premiados do Brasil, e Marcos Beccari, que é artista, filósofo, pesquisador e professor, atuando na UFPR e na USP, instituição pela qual possui o título de doutor em Filosofia da Educação. Antes da gente começar, reforçamos que a mesa de hoje é parte da segunda edição do Programa Público do Museu Paranaense, um projeto especial, experimental e bienal que, nesse ano, se estende de maio até agora em agosto, com diversas exposições, mesas, oficinas, espetáculos, performances e outras ações culturais e educativas. A gente convida todas e todos vocês a conferirem a programação completa no nosso site e nas redes sociais também. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra aos nossos convidados. Obrigada. Boa noite, pessoal. Gente, estou muito feliz pelo convite, agradeço aí ao museu pelo espaço. Também estou muito feliz de ver o pessoal aí que eu conheço, os alunos, colegas e tudo. Não vou me prolongar. É um prazer hoje conhecer o Gustavo, cujo trabalho eu admiro há muito tempo. E agradeço também por ele topar iniciar aí a fala, para evitar que, enfim, o meu nervosismo. Quando eu estourar o tempo, ele não vai agradecer tanto assim. Bom, boa noite, eu que agradeço o convite, aí, muito bacana a ideia toda do programa. Eu estou feliz de estar aqui. Eu vou começar, mas eu vou fazer um aviso para vocês, que é uma coisa que não é uma piadinha de palestra, é verdade. Eu não sei por qual motivo, toda fala, eu costumo falar bastante em públicos diversos, enfim, toda fala que eu faço, meus primeiros 15 minutos são péssimos. Eu não sei por quê, mas eles não fazem muito sentido. Como eu tenho só meia hora hoje, vai ter que ser meio a meio. Então, eu peço que vocês me desculpem. É que normalmente eu falo bastante. Mas vou tentar fazer o possível. Mas eu vou avisando que depois não digam que eu não avisei. Mas confiem que depois de 15 minutos engata. Isso já não sou eu. Esse tema dessa fala é um tema. O título dessa fala surgiu na conversa que eu e o Marcos a gente teve quando a gente foi convidado. A gente fez uma conversa e chegou nesse título, que é um tema que eu acho que é um tema que interessa a nós dois. Mas o título tem uma coisa que depois eu pensei. Ele traz um vislumbre de uma resposta, né? Que eu não tenho. Não sei se você tem, mas eu não tenho. Né? Eu não sei se eu consigo devolver significado às imagens. Eu sei que eu perdi a sensação de produzir imagens com significados na minha vida e faz alguns anos eu venho tentando remodelar a minha prática profissional, que é uma prática profissional que, de certa forma, eu tive que sair daquilo que oficialmente diziam que o meu ofício fazia, para tentar encontrar sentidos, para tentar encontrar dimensões da produção de imagens que fizessem sentido, para mim, especificamente para mim. Não encontrei ainda, então, além dos 15 minutos sem sentido, eu já aviso que eu não chegarei. O final daqui da fala não vai ter um final conclusivo. E aí eu começo sempre com esse é um trabalho que eu fiz. Essa frase é do Ricardo Piglia, que é um romancista argentino, que faleceu faz uns 5 anos, mais ou menos. Não é uma frase muito animadora.
mas é uma frase que traduz muito do que eu vivi. Quer dizer, meu trabalho diário foi como designer gráfico por muito tempo, ainda é, mas há algum tempo eu não me identifico mais com aquilo que a profissão oferece. Ou seja, tipo, e aí eu não entendia muito bem por quê. Estou nos 15 minutos ainda, tá? Vai melhorando, tá? Os primeiros 5 minutos são os piores, depois vai melhorando. E aí eu nunca entendi muito bem por quê. Quer dizer, eu trabalho com design desde que eu me formei, e eu sempre entendi o design não como uma prática de tradutor de mensagens, que eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que muito do design gráfico é visto como um tradutor de mensagens, alguém que recebe uma mensagem verbal, ou um desejo verbal, normalmente inserido numa dinâmica de mercado. Então, normalmente tem aquela palavra que eu detesto, que é cliente, né? Que pede, eu quero que você faça isso, então eu traduzo isso visualmente. Eu nunca enxerguei a prática do design gráfico nesse sentido. Eu sempre enxerguei como uma prática de escrita. Uma prática de escrita com outros sistemas de grafia que não o verbal, não o alfabeto. Também o alfabeto, às vezes. E aí essa escrita, tanto podia ser uma escrita querendo conectar pessoas, né? Querendo dizer alguma coisa que alguém queria dizer para outra pessoa visualmente, ou seja, exercendo a prática regular do design gráfico, quanto eu podia escrever coisas minhas, demolindo um pouco as fronteiras que condicionam a gente a falar assim, se eu quero fazer tal coisa, eu escrevo usando o alfabeto. Mesmo que o verbo escrever, né? Porque eu comecei fazendo... Eu estou nos 15 minutos, eu vou enrolando um pouco, tá? Você me desculpa. Eu trabalho com designer gráfico, e aí, por motivos pessoais, de fim de semana, eu comecei a escrever livros de texto. Na época, eu falava escrever, eu escrevia livro de texto. Então, eu tinha 2 vidas. Eu tinha uma vida de segunda a sexta, linguagem visual, de sábado e domingo, linguagem verbal. Até que um dia eu comecei a perceber que essa diferença era uma diferença arbitrária, uma diferença que era uma imposição. Tudo era escrita. Que a gente, quando fala, estou escrevendo, quando eu falava, então, estou escrevendo um livro, eu falava, estou escrevendo palavras, né? E todo o resto que eu fazia do livro não era a escrita do livro, era... Dei um nome que vocês quiserem dar, enfim, tem vários nomes. E aí, um tempo, eu percebi que não, que tudo é escrita. E que o que a gente considera como escrita alfabética é uma construção que eu não vou entrar em detalhes também agora, porque não é o caso, mas que eu adoro entrar nesse detalhe. É um dos meus temas favoritos. Mas o fato é que eu vinha me incomodando com essa sensação de um esvaziamento total na produção de imagens que eu fazia, na escrita de imagens do dia a dia. E eu nunca consegui ter muita clareza do porquê que eu tinha esse esvaziamento, até fazer a pesquisa sobre esse cara, que ele é o Thomas Cobden Sanderson, ele é um inglês do século XIX, e ele fez parte do movimento das private presses, que é um movimento que surgiu no final do século XIX na Inglaterra, com uma resposta à Revolução Industrial. Ou seja, é um movimento que buscava resgatar a beleza de várias coisas, né? Mas a beleza não no sentido fútil de beleza, do que a gente percebe. A beleza no sentido assim, entender a beleza como uma coisa importante, de resgatar a beleza das coisas, dos objetos e enfim, da gráfica, né? No meu caso específico da gráfica, como uma coisa importante. E eu fiz um trabalho sobre ele, e nesse trabalho eu voltei para o desenho tipográfico. Quando eu comecei a trabalhar com design, eu fazia desenho tipográfico, parei por coisas da vida, mudei, sempre trabalhei com a letra, né, com desenho tipográfico, mas não desenhando tipografia. E aí, para esse projeto, eu resgatei esse estudo do desenho tipográfico. Eu comprei um livro que chamava Visual History of Type, que tinha acabado de sair. E ele tinha mais ou menos, ele se propunha, era um puta livrão, assim, ele se propunha a pegar todas as fontes, né, todas as fontes tipográficas que importavam para o autor, desde o Gutenberg, né, desde a invenção dos tipos móveis no Ocidente, 1455, até o momento presente, que era 2017, 2018. E aí que eu consegui ter uma clareza maior do qual era o meu problema.
Por quê? Porque, mais ou menos até o ano 2000, todas as letras, todos os alfabetos, eram alfabetos majoritariamente ocidentais, né? Como todo produto ocidental contemporâneo, botava uma coisinha árabe aqui, uma coisinha africana lá, só para cumprir tabela, né, do Ocidente consciente. Mas, enfim, basicamente era um alfabeto ocidental. E, então, mais ou menos até o ano 2000, todas as letras elas cumpriam sua tarefa funcional. Quer dizer, que a tarefa funcional de uma letra A é ser uma letra A, né? É você olhar e falar, isso é uma letra A. Então, essa é a tarefa funcional de uma letra. Mas, ao mesmo tempo, elas entregavam para mim onde eu estava. Elas entregavam a época que eu estava, o lugar que eu estava. E isso não tinha nada a ver com uma dimensão funcional, porque todas elas eram letras A. E por que elas entregavam essa dimensão funcional? Por uma mistura de recursos e limitações técnicas de cada época e também por valores, vamos dizer, vou chamar de valores culturais aqui, que é um termo meio genérico, meio besta, mas que serve para ilustrar, valores culturais daquele momento presente. Então, a junção disso tudo fazia com que aquela letra carregasse essa dimensão. E do ano 2000, mais ou menos, para frente, eu já não tinha mais isso. Eu tinha uma percepção de que nunca se teve tanta sofisticação, tanto de recursos tecnológicos, quanto de pessoas com capacidade para desenhar tipos, mas eu olhava e eu não sabia mais onde eu estava. Então, o que eu percebi naquele momento foi que o que eu fazia, o jeito que eu fazia, que era o jeito que eu aprendi que se fazia, como se escrevia mensagens visuais, né? Independente se era para um projeto de cliente, ou se era, enfim, independente para que era. O fato de escrever uma mensagem visual para comunicar alguma coisa, uma escrita de mensagem, ele não carregava mais essa dimensão de dizer onde eu estava. Ou seja, ele se esvaziava de qualquer riqueza. Ele só tinha era basicamente um tradutor. E eu falei, puta merda, não, desculpa, está transmitindo. Eu falei, poxa vida, eu não quero mais isso. Não é isso. Enfim, é isso, esse é o problema. E aí eu comecei a buscar, na minha prática, novos jeitos. Então eu pensei assim, não me interessa mais o modo como a gráfica atual funciona. Não me interessa mais como funciona a prática profissional da criação gráfica. Mas me interessa a criação gráfica. Ainda é o que eu gosto de fazer. Então, eu passei desde então a procurar novos jeitos de continuar exercitando isso que eu gosto de fazer em outros caminhos. Não achei, venho exercitando, não achei ainda o caminho. Vou mostrar algumas coisas, e aí, nesse sentido, tem essa questão do corpo, que eu estou falando, não cheguei nessa questão, que é uma questão que a gente fala, bom, o corpo. Quer dizer, nesse caso, para mim, o que é o corpo? É o material, né? É a coisa física. Chegaremos no final da apresentação. Eu já passei muito do tempo? Já? Os 15 minutos já foram? Já? Eu não tenho mais escapatória agora? Então tá bom. E aí eu fiz, enfim, eu tenho uma pesquisa que tem a ver, eu vou falar rapidamente, tá? E eu acho que e por que eu vou falar rapidamente? Porque tem um gancho que é interessante, que é assim, o que esse pessoal das private press do século XIX, o que eles fizeram? Eles estavam reagindo contra o momento presente deles. Originalmente é da Inglaterra, porque a Revolução Industrial surgiu primeiro na Inglaterra, né? A força estava na Inglaterra, então, naturalmente, esse movimento surge na Inglaterra com mais força. Então, era um movimento que ia contra a Revolução Industrial, quer dizer, vamos dizer, os efeitos colaterais da Revolução Industrial. Para isso, eles pregavam uma volta à Idade Média. É claro que o caminho não estava na volta para a Idade Média, né? Não era falando, puta, realmente era o caminho, né? Voltar para as guildas medievais. Mas vamos dizer, essa volta ao passado, ela não era uma volta ao passado, era quase como se fosse uma desculpa, um jogo de engenharia, de argumentação estética para desenhar o futuro. Ou seja, para falar assim, não, vamos por outro caminho, não vamos pegar lá atrás, vamos começar por um outro caminho para que a gente vai chegar em outro lugar.
Então eles fizeram isso, quer dizer, pegaram esses manuscritos e tal, e fizeram os livros que eles faziam. Esses livros que eles faziam, se você olha hoje, esse é um livro que o William Morris fazia na Kelmscott Press, que certamente o William Morris e a Kelmscott Press são os nomes mais conhecidos desse movimento, que é um movimento mais amplo, que basicamente ele é um movimento, não sei se vocês são familiarizados com isso, mas muito resumidamente, já que eu não tenho tempo, ele era um movimento que prenuncia o que o século XX, o que a gente hoje conhece, tanto de edição artesanal, quanto de fanzine, quanto de edição de autor, quanto de edição independente. Basicamente, era alguém que falava, eu vou escolher o texto que eu vou publicar, eu vou fazer a parte visual, eu vou cuidar da parte gráfica, eu vou desenhar as letras, eu vou pegar tudo isso e eu vou fazer o livro. Então, tudo que veio depois veio daí. Se você olha, você fala, não, eu não consigo olhar para isso e achar que aqui você tem o precursor, né, do design moderno do século XX. Sim, visualmente, na verdade, não é o contrário, né? Visualmente, mas os membros do Arts and Crafts, que era como se deu o nome desse movimento na Alemanha, foram eles que fundaram a Deutsche Werkbund, e da Deutsche Werkbund, como vocês devem saber, saíram os membros fundadores da Bauhaus, e os membros fundadores da Bauhaus, sim, que desenharam o que viriam a ser os paradigmas da gráfica contemporânea, fazendo o caminho inverso. Em vez de negar a máquina e tentar voltar para a Idade Média, abraçando a máquina e falando, não, vamos usar a nosso favor. Mas isso é uma outra história também. E está aqui só por um motivo que vamos chegar no final, que é um motivo contemporâneo. E aí eu queria fazer esse livro sobre ele, eu mostrar uns projetos que eu fiz dentro dessa busca por tentar articular escritas de um jeito menos... a entender a escrita gráfica não como paratexto, mas como uma escrita ativa e uma escrita que transcende os formatos. Eu fiz um livro sobre ele, a história dele é muito boa, né? 5 anos de prorrogação eu tenho? Porque a história dele é muito boa, porque tem a ver com o tema também. Cada private press tinha a sua fonte tipográfica, era parte Então, o William Morris tinha as 3 fontes tipográficas da Kelmscott Press, que ele desenhou as fontes, que eram fontes que identificavam a Kelmscott Press, e ele só usou nos livros da Kelmscott Press. O Cobden Sanderson, ele tinha uma private press chamada Doves Press, junto com o Emery Walker, que era um tipógrafo. Enfim, vou pular aqui os desfios. Mas, basicamente, eles tinham uma fonte, eles brigaram, eles se separaram e começaram a brigar pela fonte. A fonte, na época, existia a fonte, né? Eram os tipos de metal, eram as matrizes, né? Não era tanto a fonte até você fazia várias, mas você tinha as matrizes e as punções que eram, vamos dizer, os moldes dos quais você gerava os tipos de metal. Então, eles começaram a brigar. O Emery Walker falou, tá bom, eu me separo da editora, mas eu quero um jogo de tipos para mim. Ele falou, não, um jogo de tipos você não vai ter, porque esses tipos só vão existir para imprimir os livros da editora. E aí eles ficaram brigando. Aí uma hora o Cobden Sanderson falou, não, tá bom, vamos fazer assim, quem morrer primeiro, o outro leva tudo. E aí, como o Cobden Sanderson tinha 70 e poucos anos, já no fim do século XIX, começo do século XX, o outro topou, né? Falou, não, tá topado. Só que nessas, ele começou a ir toda noite, ele construiu uma caixa de madeira, e toda noite ele enchia de tipos, ia até o rio, até o Tâmesis, e esvaziava. Por 2 anos ele fez isso. Toda noite ele ia até lá, esvaziava, jogava no rio. Aí quando ele acabou de jogar todos os tipos, ele contou para todo mundo. Falou, joguei fora tudo, ninguém mais vai usar nada. As fontes, né, os tipos Doves, só vão ter existido para imprimir os livros da Doves Press. Então tinha uma relação entre as coisas, que era uma relação que era muito forte, assim, eu acho muito bonita, inclusive, né? Essa coisa do desenho tipográfico, não só como uma menção para criar porque hoje em dia é isso, né? O desenho tipográfico cria um arzinho, né? Você quer dar um arzinho artesanal, você usa tal fonte. Você quer dar um arzinho, né? Era uma coisa muito, muito visceral, assim, a relação do desenho tipográfico com onde ele se manifestava. E aí eu queria fazer um livro. Então esses são os livros, e é legal porque os livros dele são contemporâneos, né? Essas fontes. Então, não só eles cuidavam de toda a produção, mas também vendiam, né? Então, é realmente um precursor
dessa gráfica independente que a gente hoje... enfim, tudo que eu falei está aqui, jogar o rio. E aí o que aconteceu hoje em dia, né? Claro, um cara foi lá, catou no rio, pegou todos não, achou lá uns tipos de metal que estavam no rio, digitalizou e por 15 euros ou dólares, você compra e você pode usar para qualquer coisa que você quiser. Se quiser fazer o convite do aniversário do seu priminho, com aquele que ele jogou no rio para ninguém nunca mais usar, você faz o convite do seu priminho. E para mim isso tem um símbolo muito grande de como essas coisas perderam. E aí conecta com a frase do Pigler que eu coloco no começo, que é isso, né? A gente cria uma sensação de que a gráfica tem significados que ela não tem mais. São só paródias de significados. É um pouco aquela, sabe, aventura na África all inclusive. Sabe? É isso. Então, os significados que a gráfica tradicional carrega é desse tipo. Vou para a África viver uma aventura muito louca, tudo seguro, no safari, com selfies com leões, entendeu? E aí eu fiz um livro que contava essa história, e eu queria que o livro, de alguma maneira, trouxesse essa coisa do que vai e do que fica, né? De vida e morte, do que vai e do que fica. A minha primeira ideia era de que o livro ficasse mofado. Eu pensei, vou fazer um livro que a gente imprime, eu falei para a Samia, que trabalha comigo, a gente imprime, deixa o livro 6 meses em um lugar úmido, e aí quando abrir ele está mofado, assim, aquela coisa, né? Ela falou, todo mundo fica doente, te processa, né? Aí eu desisti. E aí eu falei, não, eu vou pegar então eu não sei porque na hora que eu falei desistir do mofado, eu olhei, tinha uns bichos mortos, eu falei, vou pegar uns bichos mortos na rua, e vou colocar esses bichos mortos no livro. E aí na hora eu falei, então esse é o livro, né, que eu fiz, contando a história. Então. Mas aí na hora que eu falei dos bichos mortos, vieram com esse negócio que tem uma indústria de ração de bicho morto, né? Vivo também. Mas eu comprei uns bichos mortos. Então, eu comprei uns bichos mortos, enfim, comprei a barata, tenébrio, acho que tinha uns 5, mas não me lembro muito bem. E aí a gente fez umas forminhas de silicone, de resina, umas forminhas de gelo com resina, e fez uns moldes com os bichos, e fez esses semiglobinhos, né? E aí eu juntei esses globinhos, o Cobden Sanderson, que era aquele do chapéu da Dove Express, ele era um encadernador, ele desenhava, inclusive para o William Morris, desenhava as vinhetas das capas, né? Eu peguei uma vinheta dele, que era toda linda, delicada, redesenhei e coloquei uma barata morta. Então, cada livro vem com um animal morto, assim, né? Isso é escrita, né? Isso é jeito de escrever. É jeito de transformar a capa, transformar o projeto gráfico em outra dimensão do que simplesmente... E não é o tradicional do livro-objeto, porque o que a gente conhece também como livro-objeto, eu lembro que eu fui numa exposição, fui numa fala, tipo essa, em Belo Horizonte, e coincidentemente um museu do lado, que tinha uma exposição de livro-objeto, e estava tudo dentro era um museu mais tradicional que esse aqui, é como a parte tradicional desse museu, estava tudo em redoma, protegido, e eu acho que a gráfica ela tem uma dimensão ativa. Eu não consigo pensar em fazer coisas gráficas que não tenham essa dimensão de objetos em circulação. Então, eles têm. Eu até peguei esse aqui, que eu vou falar rapidinho também. Quer dizer, essa exploração da gráfica e da materialidade como um instrumento que, de certa forma, entre em contato com o leitor e fale, você não vai passar por mim reto. Eu sou parte do livro. Você vai ter que fazer alguma coisa comigo. Eu acho que é nesse sentido que eu busco articular alguns projetos, algumas escritas. Então, para mim, o corpo ele entra nesse sentido, quer dizer, de você fazer com que o leitor não simplesmente te atravesse para o conteúdo de um livro. Você fazer com que o leitor dê uma empacada, e nessa empacada ele pode fazer várias coisas. Aí pode fazer várias coisas. Eu vou passar rapidamente por todas. Esse aqui é um livro que não foi eu que fiz, esse é considerado o primeiro livro objeto. Eu fiz um livro sobre ele, que tem até na livraria que a gente foi, eu vi que tinha um. Que é um livro que foi o Blaise Cendrars, que é o poeta, e a Sônia Delaunay, que é a artista. Eles fizeram um livro junto, que é um poema do Cendrars, que a Sônia Delaunay pintou. Eles fizeram esse livro, que é a prosa do Transiberiano.
e A Pequena Gerane de França, que é um livro que mede, sei lá, 2 metros de altura, quando desdobrado. Eles fizeram isso em 1912. Então, você tem o poema do Sandra, impressão de tipografia, e a pintura da Delaunay em pochoir, que é tipo um stencil mais sofisticado. Fizeram 60 só. E aí a gente fez enfim, tem o trabalho dela aqui, que eu não vou entrar em detalhe, mas a gente fez um facsímile desse livro. Esse livro é um livro que são raríssimos exemplares. Aqui no Brasil tem um que está na Mário de Andrade, na Biblioteca Municipal de São Paulo, porque o Sandra, vocês sabem, né? O Sandra, ele é o modelismo paulista, é o Blaise Sandra, né? Todo mundo fala que o Oswald de Andrade ele é um decalque, é um exagero um pouco, mas falam que ele é um decalque do Sandra. E a viagem, sabe a viagem famosa do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade por Minas, da Tarsila, foi meio uma viagem para gringo, para levar o Sandra. Estou exagerando aqui um pouco, mas tinha uma coisa de levar o Sandra para conhecer o Brasil profundo. Ele foi talvez o grande motivo da famosa viagem dos modernistas paulistas por Minas. E aí ele ficou amigo do Paulo Prado, e aí ele deu esse livro para o Paulo Prado, e por isso que tem o livro, e quando o Paulo Prado morreu, ele doou a biblioteca dele para a Biblioteca Municipal de São Paulo, e eles têm esse livro. É um livro que você tem nos museus, assim, no MoMA. É aquele livro que, quando entra em leilão, é 500 mil euros, essas coisas. Mas esse livro a gente fez o facsímile porque ele tem uma coisa... Eu nunca consegui dar muita bola... Eu tinha visto esse livro muitas vezes, né, enfim, livros sobre livros, é um livro muito famoso. Eu nunca tinha conseguido dar muita bola para ele. Porque você não consegue manusear. Você não consegue manusear porque ele é um exemplar desses. Tanto que na biblioteca é isso, são 3 pessoas que podem mexer, e sendo que você não é uma das 3. Tipo, você é uma das que ficam ali lá no cantinho. E aí eu falei, vamos fazer um facsímile, porque se a gente não faz facsímile, não tem sentido ter esse livro, né? Não tem sentido. E aí eu entendi. Porque eu entendi qual que é o lance desse livro. Porque esse é um livro que você não consegue ler numa posição. Você precisa começar a ler ele sentado, tanto que eu descobri depois que tinham performances para ler o livro, porque você não consegue ler sentado, você não consegue ler de pé, e você não consegue ler nem sentado nem de pé, você tem que subir num banquinho, porque não é que ele vai se desdobrando, você precisa abrir ele inteiro, e aí você vai lendo. Então, ele exige de você um desconforto corporal que inevitavelmente, você entra naquela parte, vamos dizer, a sua leitura entra na obra como parte da obra, inevitavelmente. Aí, eu tenho outros livros que eu fiz, claro, não tão bacanas quanto esse livro dos dois, mas esse livro eu queria fazer um livro sobre um casal de idiotas conversando, um casal discutindo, né? Discutindo temas da internet, notícias da internet, que eram idiotas também. Ou seja, era um livro de idiota, né? Resumidamente. Era um livro que eu escrevi. Tá bom, vocês estão pensando, um idiota escrevendo um livro sobre coisa, pode ser. Mas eu queria fazer um livro que era só diálogo, eu não queria um narrador, eu queria que o narrador fosse a escrita visual. Então, o livro era só diálogos, e eu queria que o incômodo, para dizer assim, sinta o incômodo. Se você está achando engraçado, essas bobagens, mas isso é para ser incômodo, não é legal isso. E um casalzinho classe média, vocês devem conhecer alguns. Eu conheço alguns. E aí eu fiz os desenhos do filho, né? O filho desenha, cada discussão, cada notícia que os pais discutem, o filho faz um desenho. Mas, enfim, eu achei que não era suficiente. E eu fiz uns anúncios também, nas partes de rosto, de fotos de Shutterstock. Mas nada disso, para mim, era suficiente para a pessoa sentir o incômodo de ler aquele livro. Então, eu queria que o livro fosse um objeto do incômodo. Então, eu revesti o livro com areia. Então, o livro ele é manualmente revestido com areia. Então, você vai lendo o livro e vai caindo areia em você. Então, ler o livro é horrível, é horrível. É uma experiência incômoda, é ruim ler. O que aconteceu com o livro? Eu só recebi críticas negativas, de pessoas que falavam, puta... duas coisas muito curiosas eu recebi. A maioria era isso, nossa, é um saco. Teve gente que eu não conheço, né? Gente que falava, eu levei o livro para a praia, e mesmo assim foi um saco ler esse livro. Eu li na cama, caiu areia na cama inteira. Enfim, era tipo pessoas reclamando que o livro era incômodo de ler,
E eu lembro que saiu uma crítica num jornal, numa revista, não me lembro onde era, que na época eu fiquei puto, mas hoje eu acho engraçado, acho ilustrativo, que falava assim, é pouca literatura. Aí eu achei muito curioso, exatamente, sim, é pouca literatura, porque é um diálogo de um casal de idiotas, sim, né, no sentido, mas assim, claro, tem uma compreensão compartimentada do que é literatura, tem uma compreensão compartimentada do que é leitura de um livro, do que é um livro, do que são linguagens. Ou seja, numa frasezinha muito despretensiosa, não, uma frasezinha muito de... Tinha um monte de coisas que eu percebi que eu precisava derrubar na prática, sabe? Mesmo que isso fizesse com que os livros, as coisas que eu faço, muitas não sejam grandes sucessos de público. Vou correr rapidinho. Esse aqui é um outro que eu fiz. Eu tinha feito um livro que era um livro todo grande, tipo uma Bíblia medieval. Eu não trouxe ela, mas era uma Bíblia medieval. Eu reescrevi os evangelhos, trocando Jesus por um creme anti-celulite. E aí eu fiz um objeto que era toda uma coisa medieval, uma caixa, aquelas Bíblias medievais e tal. E foi um projeto que assim, ganhou todos os prêmios de design que tem. Só que eu lembro que me deu um trabalho para escrever, porque eu li os evangelhos, eu escrevi cada evangelho no estilo do evangelista. Foi um trabalho de cão. E ninguém leu o livro, porque era um livro que as pessoas falavam, é grandão, é para ler, né? Aí eu estava na mesa de centro das pessoas. Sabe, tipo, todo mundo mostrava o livro, mas falava, porque se o livro é desse tamanho, é para ler, não é para ver. E aí eu percebi, aí uma coisa que eu percebi, falei, é isso, né? Eu estou escrevendo o livro. Eu sempre falo, quando a gente recebe um livro para ler, metade ele já está lido. Porque metade é a decodificação que a gente faz da carga simbólica que ele carrega. Tanto visualmente, tanto no formato, quanto no autor, quanto no porquê que você está lendo aquele livro. Tudo aquilo é metade da leitura. Então, a ideia que a gente tem que a gente vai mergulhar num livro é mentira. A gente já está mergulhado, a gente já está afogado, na verdade. A gente vai só boiar de volta, normalmente. E aí eu falei, então é isso. Então, dependendo do que você fala que é um livro, a pessoa fala, esse aqui eu entendi, é para botar na mesa, de centro, né? Eu falei, então eu vou fazer um objeto, que é esse aqui. Eu falei, vou escrever um texto, que são só palavras, nada além de palavras, uma história, palavras formando frases, formando parágrafos, formando capítulos, nem um desenhinho. Mas, em vez de imprimir no formato do códice, eu vou imprimir em guardanapo, jogo americano e porta-copo. E mais importante, então, imprimir em guardanapo, porta-copo e jogo americano. E mais importante, eu não vou falar que é um livro, eu vou falar que é um conjunto narrativo de jantar, que é uma descrição que não faz o menor sentido. Não quer dizer absolutamente nada. Mas exatamente essa era a ideia. E aí eu fiz o Lululux, que é um conjunto narrativo de jantar. E aí a gente fez uma sorte de divulgação, eu botei na mesa lá do estúdio da reunião, a gente pediu uma macarronada no iFood, né? Não era iFood na época, no delivery, jantou com o Lululux, mostrando que você podia jantar, se você podia ler, você podia jantar. Então, assim, tinha uma série de... Assim, lógico que tinha uma brincadeira grande, tal, mas tinha uma série de questionamentos do para que servem as coisas, o que é a utilidade das coisas, o que é isso. Enfim, tinha uma série de questionamentos que, claro, ficavam escondidos nessa brincadeira de agora você pode ler enquanto janta, ou chamar os amigos para um jantar literário, ou se você não gostar do livro, você pode usar de guardanapo, enfim. É uma coisa muito moderna. E foi, de fato, o que aconteceu. Quer dizer, quando o livro saiu, não saiu em lugar nenhum, a não ser em 2 revistas de culinária, de gastronomia, né, que deram uma notinha falando exatamente agora você pode jantar com estilo. Então, na certa medida, e acho que isso é interessante, porque, assim, em certa medida, eu acho que esses projetos de escrita expandida, que é a escrita gráfica, na verdade, que envolvem o leitor, quer dizer, que envolve a materialidade, envolve o leitor, e nesse sentido tem o recorte que eu trouxe aqui para vocês, que acho que se relaciona com esse eixo central do programa público, é porque, de certa forma, é como se eu quero criar obstáculos, sabe? Obstáculos físicos mesmo. Que a pessoa chega com aquilo e fala, o que eu faço com isso aqui? Eu janto, eu leio, eu janto e leio, é para usar? Então, assim, claro, passou um tempo, tinha gente que me ligava e falava, então, preciso te contar, ainda não consegui jantar, está dando dó de usar. Ou teve gente que jantou e depois que esse livro é esgotado, esse livro não acha em lugar nenhum mais, né? Gente que se arrepende, fala, por que eu fui jantar o livro?
depois que ele adquiriu um status, né? Porque agora esse livro, com o tempo, ele tem um status. Teve gente que já foi lá me encontrar para ver o livro, né? Então, quando não vem com carimbo, é um obstáculo, que aquilo que você fala, tá. E o que me interessa fazer é isso. São coisas que não venham com carimbo, para que você dê uma topada e fale, e aí, o que eu faço? Ainda que isso não se conecte de imediato e não gere o retorno imediato que a gente está acostumado a considerar sucesso. Mas aqui também a ideia de sucesso que a gente tem é uma ideia cafonérrima. Vamos concordar aqui entre a gente. Enfim, chegando ao final aqui, sem comer o tempo, eu não vou nem perguntar. Essa é a festa do lançamento. E é isso, tá? Sai um post de uma cafeteria falando, usa para ambientação do post da cafeteria. O que tem para hoje? Torta de limão. E os porta-copos eram frases péssimas, eram frases de autoajuda, sei lá, do Rodrigo Faro, era tipo do Wayne The Rock, sabe? Era tipo, então é isso, o que tem para hoje? Torta de limão. Aí tem o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Bruce Lee. Então, não importa, entendeu? O que importa é fazer ambientação, né? Então, de certa forma, esses projetos eu faço, eles acontecem do jeito, vamos dizer, errado, mas acontecer do jeito errado é parte da escrita deles, é parte a existência deles e o consumo deles nesses modelos é parte da escrita deles. Aí sai no Estadão decoração, tá lá, Lulu Lux no decor, olha lá que beleza. Olha como fica bonito a nossa cozinha. É uma piada pronta, né? E esse aqui é o último que eu vou mostrar, prometo. Que também é isso. Eu falei, eu vou fazer, então, dentro dessa ideia de fazer uma obra gráfica, uma obra, enfim, uma escrita, enfim, essas coisas que eu faço. Eu chamo de escrita, mas essa escrita expandida, tá? Que não tenha o carimbo, que a pessoa fale, eu não sei o que é isso, eu não sei como reagir a isso. Eu falei, vou fazer o pior livro do mundo. E aí eu peguei uma história, fiz uma história que era muito ruim, era um triângulo amoroso de 2 sócios de uma Kombi Carreto, a mulher falava que o marido batia nela, o marido falava que ela tinha um caso com o sócio. Era isso. A história era essa. Imprimi numa gráfica vagabundíssima, que também tinha uma ideia de dissociar um pouco apuro gráfico com dinheiro no bolso, com mesada do papai. E falei, vou fazer circular da pior maneira possível, que era a mala direta, essa mala direta de pizzaria, dedetização. Então, o Valfrido foi uma novela escrita em 10 capítulos, que contava essa história do Kombi Carreto, que as pessoas recebiam um capítulo por semana em suas casas, 9.000 pessoas receberam, sem pedir e sem saber o que era. Então, eles recebiam, Valfrido, seu canalha. Aí, na segunda, você descobre que é a mulher que fala, Valfrido, você me bate e tal. E na terceira, o sócio falava, Valfrido, você me fez colar o cartaz da nossa Kombi da Valdime Transportes, que é Valfrido e Jimmy, Valdime Transportes, no bairro inteiro. Aí ele descrevia o cartaz. Aí, quando eu acabei de colar os cartazes, eu vi que não tinha nem contato, nem telefone, nem nada. Valfrido. Aí eu falei, a pessoa está em casa, recebe um negócio desse. Por que não, quando ela descer na rua, ela encontrar o cartaz, de fato? Então, a pessoa recebia a mala direta falando de um cartaz, no dia seguinte ela descia e estava o cartaz acontecendo na rua. E aí apareceu o Valfrido. E aí a gente colocou um homens placa em 4 esquinas da cruzamento mais movimentado. Eram 4 placas dessa Valfrido, que a pessoa falava, Valfrido. Isso na minha cabeça, porque na prática não acontecia porra nenhuma, ninguém estava nem aí. E tinha uma coisa que era muito interessante, que aí também, é claro que eu falo tudo isso aqui, é tudo uma palhaçada, mas é um experimento. Esses experimentos, eles envolvem desmontagens no meu processo que eu acho muito bacanas. Por quê? Porque eu não percebia que, assim, qual que era o princípio de ninguém saber de nada? Era ser tudo secreto. O que isso levava? Isso levava para um lado que era cômico, que era o quê? Minha vida e a de quem participou. Eram 5 pessoas que participaram, eu e mais 4 que sabiam. A editora e a Samia. Era o João, a Cecília, o Thiago e a Samia. Nós 5. Era tudo segredo. Então, levava para um lado que era ridículo, que era por 6 meses, nossa vida foi um filme de espionagem ruim. Que era tudo segredo, tudo meio
célula terrorista, sabe? Esses caras aqui que se perguntarem o que é para falar o quê? Valfrido. Agora, também não tinha como saber se perguntar. Então, mas tinha um outro lado, que é o quê? Eu não podia saber se as pessoas perguntaram, não perguntaram, não podia passar para eles, e aí? Estão perguntando, e aí, como é que está? Não podia ficar do lado, foi eu que fiz, não podia fazer nada. Então, eu não podia ter um tipo de troca, não podia assumir o papel de autor. E isso envolvia uma série de coisas que eu não percebia que ia envolver. Então, essas desmontagens de escrita, essas construção de obstáculos, elas não são só obstáculos para as pessoas que eu coloco, são obstáculos que eu coloco para mim. E eu sei que eu vou ter que aprender a, enfim. Você quer falar, adoro essa foto aqui que tem, ó, tem a Cume Carreto, tem a placa Valfrido e ninguém está nem aí. E aí teve uma mulher que falava, Valfrido, eu vou naquela esquina ali e vou falar o que você fez com o seu Antônio. Aí no dia seguinte aparecia a color de flores na esquina, seu Antônio. E aí uma pessoa colou, essa placa maior foi a gente que colou, né? Mas alguém botou uma mala direta do Valfrido, seu canária, para falar, esse Valfrido aqui. E aí, enfim, aí depois do 10º capítulo, né, dessa mala direta, sumiu, a história parou. E por 6 meses eu fiquei 6 meses escrevendo um livro, que é esse livro, Valfrido, que é um livro que conta um pouco, tanto junto as malas diretas, quanto conta o processo, enfim. E eu me lembro que eu fui num evento de design, nesse intervalo, né, de 6 meses, e terminei mostrando Valfrido. E aí, quando eu terminei mostrando, um professor levantou a mão e falou, não, legal, mas isso aí não é design, né? Tudo bem, tudo bem. Aí, na semana seguinte, eu fui para um evento de literatura no Rio, na universidade também. Mostrei, Valfrido. Isso aí não é literatura, né? Falei, tá bom. Então, não é design, não é literatura, é arte. Aí, escrevi numa mostra de arte. Aí, o curador chegou, então, eu queria te falar, você acha que o Valfrido é arte? E aí eu falei, pô, é isso, acertei, né? Quer dizer, eu acho que é nesse sentido, quer dizer, acertei. A ideia de usar os sistemas de produção de linguagem que são conhecidos sem carimbar, sem fazer aquilo que eu falei, de que quando você lê um livro você já tem metade lido. Tirando essa parte. Isso é um obstáculo que as pessoas, de fato... E aí, então, só para terminar aqui, que foi o mais legal, porque aí, o que aconteceu? Durante 6 meses não aconteceu nada, né? Ninguém falava do Valfrido. Eu achava que tinha sido a pessoa mais idiota do mundo, porque eu tinha feito um esforço desgraçado, porque foi um inferno fazer tudo isso, né? Foi um inferno. Em todos os sentidos. E não aconteceu nada. E eu falava, nossa, eu sou um idiota, né? Aí, quando foi lançar o livro, o pessoal da editora, que tem a banca Tatuí, que é uma banca de rua, que eles fazem publicação independente em São Paulo, e eles colocaram na banca uma das placas do Valfrido, uma das placas Valfrido. E aí foi demais, porque aí o pessoal do bairro começou a passar e falava, é isso, Valfrido! E aí eu descobri que teve, por exemplo, um condomínio, que fez reunião de condomínio para decidir se chamava a polícia para investigar o Valfrido ou não. Que tinha um síndico que era paranoico, porque o ex-síndico chamava Valfrido, ele achava que era uma ação, ele começou a entrar numa paranoia. Enfim, até hoje, passados uns anos, eu conheço pessoas que eu acabo conhecendo depois de ter feito o Valfrido, e que um dia elas falam, puta, era você que fez aquilo, eu entendi o que era aquilo. Ou seja, de alguma maneira, aquilo chegou, mas chegou de outro jeito nas pessoas. Elas mesmas não sabem muito bem como chegou, e eu também, como autor, não sei como é que chegou. Porque, ao mesmo tempo em que eu rompo com o circuito do leitor, eu rompo com o circuito do autor também. Eu também não tenho aquele retorno, assim, fui no lançamento, meus amigos fizeram fila e comentaram. Não, é outra coisa. Tipo, é um condomínio que chamava polícia, porque... Enfim. Então, é isso. Eu tenho uma coisa aqui que tem a ver com só para fechar um pouco, com frequência, eu trabalho com a gráfica impressa, eu gosto da coisa impressa, da coisa física, acho que todos esses projetos usam de alguma maneira a dimensão física, seja a dimensão física do objeto,
da materialidade, da areia que cai, seja a cidade como território narrativo, enfim, sempre tem a coisa física. E em paralelo, muitas vezes eu escuto assim, por que tem que imprimir? Eu escuto a coisa de impressão como se fosse uma coisa obsoleta, sabe? Como se fosse um ato nostálgico, né? E eu acho, e aí os meus amigos que são da editora da Banca, tem a Lotte, que tem a editora, que publicou o Valfrido, que tem a Banca, eles também fazem a Feira Miolos, que é talvez a maior feira de publicação independente que tem hoje em São Paulo, certamente, talvez no Brasil. E eles me falaram, putz, vamos fazer uma exposição que tem um tema. Eu falei, vamos fazer esse tema, imprimir para quê? Porque, assim, por que é uma feira impressa? Por que as pessoas imprimem? Para eu entender, eu queria entender o porquê. Para mim, porque para mim, eu sempre pensei, eu nunca tinha conseguido ultrapassar muito uma questão de que era nostálgico. Eu sou de uma geração em que se imprimia, e aí chegou o digital, eu uso o digital, mas continuo tendo um vínculo emocional. E eu descobri que não, que eu acho que é mais ou menos, por isso que eu abri com o William Morris, eu acho que é mais ou menos um passo para trás para tentar falar que o que tem hoje não está legal. Vai ser o que vai ficar? Não, talvez seja outra coisa. Talvez seja outra coisa. Mas eu acho que a coisa do impresso não é uma nostalgia só, é uma outra coisa. Desculpa, eu passei o tempo, obrigado. Obrigado. Melhorou depois dos 15 minutos, não é verdade? Fala. Alô. Gente, então vou tentar ser o mais rápido possível. E já vou pedir desculpa de antemão, que eu preparei algo, até falei para o Gustavo, muito mais professoral e chato, né? Mas, enfim, eu conto aí com a paciência de vocês. Parece. Deixa eu ver se está funcionando. É isso aí. Então, de novo, boa noite, né, a todas e todos. Primeiramente, vocês viram que eu até escrevi o texto, e nesse caso é justamente porque quem me conhece sabe, se eu não escrevo o texto, eu ultrapasso o tempo. Então, enfim, é mais ou menos para me controlar nesse sentido. É por isso que eu não escrevo o texto, que aí eu ultrapasso sem culpa, entendeu? Isso. Bom, eu agradeço de novo ao Museu Paranaense, em especial a minha ex-aluna Juliana de Oliveira, que me fez o convite para participar dessa segunda edição, né, do programa público, e também, como o Gustavo disse, nos ajudou a definir o tema dessa mesa redonda, que eu tenho a honra de dividir com o Gustavo, quem eu também cumprimento, agradeço pela instigante apresentação, né, e como eu disse, o trabalho dele eu admiro e já acompanho há muito tempo, e, enfim, eu espero conseguir dialogar com ele junto com vocês aqui na sequência. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Beccari e eu venho atuando simultaneamente nessas 4 grandes áreas, que é arte, design, filosofia e educação. E essa atuação tanto abrangente, né, que eu acredito que eu tenho em comum com o Gustavo, se deve a uma fixação que eu desenvolvi desde a infância pela escrita e pela pintura, como eu tentei destacar aí. Esse termo fixação, eu tentei usar aqui um tanto no sentido ambíguo, tanto de obsessão, né, ou ideia fixa, quanto no sentido prático de fixar, registrar uma experiência, como a escrita e a pintura propiciam, né, e principalmente pela impressão. E mais detidamente, são 2 perguntas que sempre motivaram o meu trabalho, que é como a realidade habita o que vemos e como o que vemos habita a realidade. Então, o que, por exemplo, nos faz perceber certa realidade como estranha ou familiar, como se formam os clichês, os modismos, e como esses clichês e modismos organizam o modo como a gente percebe o mundo, até que ponto nós temos uma visão pessoal, subjetiva e singular do mundo, e até que ponto tudo o que vemos, pensamos e sentimos já não foi, de alguma forma, visto, pensado e sentido por todo mundo, de modo, portanto, impessoal e genérico, né? Então, são questões como essa que me levaram a trabalhar desde cedo com a figuração, ou seja, o inverso da abstração, com o realismo,
e com a narrativa, seja essa narrativa visual ou literária. Isso pressupõe, é claro, um lugar privilegiado de formação cultural, porque essas noções elas trazem todo um legado tradicional e eurocêntrico, né, ao qual eu tive acesso desde pequeno e que eu cultivo até hoje. De forma resumida, essas três noções chaves, né, de figuração, realismo e narrativa, acabam me remetendo a uma lição de meu pai, que também era pintor, que quando me ensinava a desenhar e a pintar, ele costumava fazer a seguinte analogia. Saber ouvir uma música é diferente de saber ler uma partitura, que por sua vez é diferente de saber tocar um instrumento musical, ou até improvisar, né, com um instrumento musical. Ou seja, a figuração equivale a saber identificar e apreciar uma realidade visual, assim como você consegue identificar e apreciar uma música, ao passo que o realismo implica saber ler e descrever essa realidade, assim como você sabe ler uma partitura, né? E, por fim, a narrativa tem a ver com o ato poético, ou seja, a capacidade de recriar e reorganizar a realidade visual, assim como você tem a capacidade de tocar um instrumento musical, ou seja, saber ouvir uma música e gostar da música não é a mesma coisa de ler a partitura e também não é a mesma coisa de tocar um instrumento. É dessa forma que eu localizo essas três noções, né? Eu coloquei aí algumas pinturas, né, que eu faço em aquarela e que, de certa forma, eu vou tentar responder a pergunta, né, ao título, dessa minha maneira um pouco mais, talvez, ortodoxa, né? E, bom, um dos debates filosóficos mais antigos, né, que remete pelo menos a Platão e Aristóteles, diz respeito a essa dicotomia entre nomear e presentificar, ou tornar algo presente, né? Essa discussão é bem sintetizada por um filósofo alemão chamado Hans Ulrich Gumbrich, conhecido por um movimento chamado Estética da Recepção, na Alemanha, relacionado ao Husserl e também ao próprio Heidegger, num livro chamado Produção de Presença, onde o Gumbrich ele defende, a partir de Heidegger, certa incompatibilidade entre a produção de sentido e a produção de presença. Então, ou você faz alguma coisa que vai transmitir algum significado, algum sentido, ou você faz, como ele pensava que era o caso da música, algo que não tem sentido e que tem mais presença. Que, de certa forma, acaba reativando o debate medieval entre os realistas e nominalistas, né? Então, só para mostrar que essa discussão é muito longa, né, historicamente. Mas como a minha formação filosófica tem mais a ver com o Foucault e o Nietzsche, eu trouxe essa citação de As Palavras e as Coisas, que recoloca esse problema, né, do nomear, do presentificar, a partir da linguagem. Então, abro aspas aí. Por mais que se diga o que se vê não se aloja jamais no que se diz. E por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas e comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. Fecha aspas. Então vejam, nessa passagem fica claro que a mímesis, né, aristotélica, ou seja, essa pretensa função de imitação e representação entre a arte e a realidade, não é nada mais do que uma convenção linguística e discursiva, né? De tal forma que a dicotomia entre nomear e presentificar é sempre arbitrária e, em última instância, intransponível. O Foucault vai partir desse pressuposto para investigar como os saberes, ou as epistemes, né, nos termos dele, que balizaram nossa relação com o mundo, foram se alternando e se alterando ao longo da história. Mas o que me interessa aqui é destacar, a partir do Foucault, que a nossa relação com o mundo é sempre e necessariamente mediada por alguma sintaxe, né? E, portanto, tudo só se torna presente ao ser nomeado, representado e invocado de algum modo. Então, a dicotomia entre nomear e presentificar não é uma dicotomia. A gente só consegue tornar presente por meio da nomeação. Essa é uma das conclusões que a gente pode tirar do Foucault. Quando a gente aponta para algo e nomeamos esse algo, quando eu aponto para uma árvore
e a chamo de árvore, trata-se fundamentalmente do mesmo gesto, a meu ver, de quando a gente desenha essa árvore, quando a gente fotografa, quando a gente filma ou escrevemos sobre a árvore. Então, isso é o gesto poético ou criativo de recuperar, invocar, trazer presença à realidade, né? É isso mais ou menos o modo como eu lido com a minha própria pintura. E ao preparar essa fala, eu acabei me lembrando de uma amiga minha chamada Assionara Souza, que foi uma escritora brilhante, radicada em Curitiba, que eu tive a sorte de conhecer e trocar muitas ideias durante muitos anos, antes dela falecer em 2018, né, por ocasião de um câncer. E assim, apesar dela ser poeta e escritora, e não pintora, eu acredito que foi o interesse dela pela pintura o que a fez se aproximar de mim, sobretudo quando ela se debruçava, se eu não me engano, em 2014, ou antes até, não me lembro, numa dissertação de mestrado, né, sobre a obra de Osman Lins. E nessa época a gente discutia muito sobre os tratados antigos, né, que relacionavam a poesia à pintura, o que se expressa nessas duas sentenças aí do título, que é Ut Pictura Poiesis, que é mais ou menos, assim como na pintura, assim é a poesia. Isso está na Ars Poética do Horácio. E outra passagem importante é essa Muta Poesia Eloquens Pictura, que significa mais ou menos a pintura é a poesia muda e a poesia é uma pintura que fala, ou uma pintura falante, né? Que é originalmente do poeta grego Simônides, mas que foi recuperada depois por Plutarco, né? E revisitando essa dissertação da Assionara, que trata dessa tradição poética que mistura com a poesia, né, eu encontrei um trecho que sintetiza muitas dessas nossas discussões e que eu reproduzi ali. Abro aspas. Se a pintura é poesia muda, o que provoca ainda não se fez linguagem. A imagem apreendida na pintura reverbera um estado latente de poesia no espírito daquele que a observa. Potencialmente, a pintura proporciona ao fruidor intuição desse âmbito secundário da palavra poética, promotora de conversões do que é vulgar em singularidades. Munido dessa potência de poesia, a camada do sentido se renova, renovando o visto, fazendo com que este signifique poeticamente. Então, essa intuição da Nara, né, que é uma intuição latente e poética que ela atribuía à pintura, era também, na verdade, o que eu insistia em atribuir aos textos dela, né, que não só me inspiravam, como também sempre carregaram uma dimensão imagética muito clara. Em outras palavras, enquanto ela dizia que as minhas pinturas eram munidas de potência poética, eu lhe rebatia dizendo que seus textos são munidos de potência pictórica. Mas, no fundo, o que eu mais admirava nela é essa capacidade de converter, nos termos dela, né, o que é vulgar e banal, o cotidiano, em singularidade, né, como estava naquela citação. Então, é precisamente esse tipo de conversão o que eu sempre quis fazer por meio da pintura. Pois bem, se até que eu tentei desfazer ou tornar ambígua aquela dicotomia entre sentido e presença, né, indicando que a forma como eu lido com isso é, em larga medida, inspirado pela obra da Assionara Souza, né, e é sempre atribuindo, ou tentando atribuir singularidade a cenas banais e cotidianas, também tem essa outra dicotomia que costuma rodear o meu trabalho e que desde sempre me instigou, que é aquela entre a abstração e a figuração. Obviamente, a minha pintura é sempre lida como figurativa e realista, mas eu gosto de problematizar ou, de novo, tornar ambígua essa dicotomia e essa classificação imediata, né? Porque, assim como a criação de sentido não exclui a produção de presença, como eu tentei mostrar até aqui, a figuração não necessariamente se opõe à abstração formal. Principalmente no domínio mais prático e material da pintura, eu costumo pensar justamente em termos de abstrações figurativas, como eu intitulei aqui esse slide, no sentido de que
embora o ponto de partida sejam sempre cenas figurativas, previsíveis, o processo de pintura é intrinsecamente imprevisível e abstrato, e não figurativo. Por isso que, no geral, eu considero o meu método de trabalho, como costumo dizer, como se fosse uma soma entre o acaso e a convenção. De um lado, o acaso é a dimensão mais conhecida da aquarela, enquanto meio de pintura, cujo processo nunca se dá de forma controlável e calculada, mas justamente o contrário. A aquarela se pinta quase que de maneira acidental, né? E, por outro lado, eu nunca quis abandonar as convenções e as sintaxes da pintura figurativa, considerando aquela intenção inicial de invocar uma realidade figurativa, banal e vulgar, a partir de uma sintaxe para se gerar essa singularidade, né? E, como resultado, o realismo que eu procuro obter nas minhas pinturas não equivale a uma reprodução literal da realidade, ou pelo menos não é essa a minha intenção, né? Mas se refere ao que a Sonara chamava de uma mirada inaugural, as mesmas encenações que compõem a realidade ao nosso redor. É dessa forma, enfim, que eu entendo e cultivo essa ideia de concretudes do olhar, ou de concretude do olhar, né? Que é o tema aqui da nossa mesa. Ou seja, em vez de fornecer uma imagem literal e automática, como uma fotografia, eu me esforço em construir uma poética da ambiguidade, que inclusive se expressa na impressão ordinária que eu vejo que as minhas pinturas acabam gerando de se parecer com uma fotografia, né? Mas não são fotografias, sendo justamente essa ambiguidade o que me interessa. Para finalizar, eu quero retomar a questão pela qual eu iniciei a minha fala, que é sobre a minha fixação pela escrita e pela pintura, que eu me identifico bastante, embora de maneira bem diferente, com o trabalho fantástico que a gente viu aí do Gustavo, né? E para isso eu peço licença para fazer também um pequeno merchandising, né? Aproveitando que os meus amigos da editora Tela Aranha, que era a livraria que eu levei o Gustavo agora há pouco, né? A Bárbara e o Guilherme, eles estão aqui e gentilmente se dispuseram a vender alguns exemplares do meu livro Sobreposições aqui no evento. Então eu selecionei um pequeno trecho do início desse meu livro, que eu acho que acaba funcionando para retomar e explicar aquela minha fixação pela escrita e pela pintura. Abro aspas. De um lado, a escrita deseja perpetuar um pensamento ainda vivo, mas necessariamente o codificando e o fixando numa ordem qualquer, transformando sua plasticidade em rigidez. De outro, a pintura busca reter uma visada cuja inscrição será sempre frágil e efêmera, sobretudo pela aquarela, registrando não por muito tempo o vulto de um olhar ausente. Eis a tarefa, expressar a fragilidade de tudo o que se vê, no esforço mesmo de ver, pensar e dizer. Pessoal, era isso o que eu tinha preparado. Eu peço desculpas pelo excesso, né, de abreviações teóricas, mas eu achei interessante, particularmente, que o Gustavo ele começou respondendo de maneira muito material e concreta ao tema, né, dessa nossa discussão. E eu tentei só abstrair um pouco, e foi o que me pareceu possível e pertinente de trazer aqui, sem me exceder muito no tempo, né, reservado à minha fala. Eu agradeço novamente pelo espaço concedido, com a esperança de que essa minha breve digressão incentive um diálogo produtivo aí sobre a concretude do olhar, o corpo e os sentidos das imagens. Obrigada, Marcos. Obrigada, Gustavo. Acho que foi uma conversa muito legal, muito enriquecedora, não só os primeiros 15 minutos, mas todos esses minutos que a gente está aqui. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas do público, e já adianto que, se vocês não tiverem, eu tenho.
Então, a gente abre um pouquinho para a conversa e depois Posso fazer um complemento rápido? Claro! Não é um complemento, na verdade, é quase uma pergunta, um comentário em cima do que o Marcos falou, e que eu acho que junta as coisas. Isso que ele falou do trabalho dele, que é lindo, na verdade. De que parece uma foto, mas não é uma foto, um pouco... Eu fiz um trabalho agora, é um trabalho de pesquisa que surgiu por acidente. Eu não sei se vocês conhecem o Victor Fron. O Victor Fron, ele era um fotógrafo que era francês, tal, e veio para o Rio e fez um álbum, é uma série de fotos, chama Brasil Pitoresco. Era um álbum patrocinado pelo Dom Pedro II em 1860. É o primeiro. Ele tirava foto, ele era fotógrafo. Mas na época foi aquele período em que você tirava foto, mas não conseguia imprimir foto. Então se faziam litografias de fotos. E eu sempre achei muito estranho. E ele fez esse primeiro, é o primeiro livro. Hoje ele é carimbado o autor do primeiro livro de fotografia sobre o Brasil. Só que são litografias. Então, se você olha um trabalho do Victor Fron, é muito esquisito. Principalmente porque ele foi também a primeira pessoa que fez um registro mais extenso de pessoas escravizadas. Então, se você olha o conjunto do trabalho dele, é muito incômodo, porque é fotografia, mas é litografia, é foto e é desenho. E dá uma cacofonia, assim, porque por que dá uma cacofonia? Porque as duas coisas coexistem lá. Então, a cacofonia não está naquilo. Está em como a gente aprendeu, por mais que a gente hoje já saiba que fotografia não é realidade, por mais que a gente já saiba já tenha todo esse kit pronto, a gente ainda está acostumado a ler as coisas dentro de padrões e esquemas de leitura que são muito mais rígidos do que a gente imagina. Então, eu acho que isso que você falou, Marcos, essa coisa da ambiguidade, é isso, entendeu? No fim é isso, quer dizer, a gente não percebe como a ambiguidade é algo que está em extinção no mundo de hoje. Como tudo está muito, muito já codificado para a gente, já tudo pronto para ser digerido e expelido para ser novamente digerido. E isso se revela em tudo um pouco. Eu lembrei muito desse trabalho do Victor Fron, é muito legal por causa disso, porque ele dá um tilt na gente, porque não é nem foto e nem desenho, são as duas coisas. E não é um problema nenhum, a não ser pelo fato de que a gente aprendeu que são duas coisas diferentes. Sim, justamente o que eu sempre, busquei apreciar na arte, no design gráfico e tudo, é quando a coisa não vem pronta e já mastigada, sabe? De certa forma, sem ambiguidade, enfim. Então, essa ambiguidade que eu acho que você até torce assim ao máximo no seu trabalho, é realmente algo que me encanta e que, da minha maneira, eu tento fazer, de alguma forma, a partir da pintura figurativa. Oi. Gustavo, obrigado pela fala aí, Marcos também. Eu conheci o Valfrido numa feira de flip com o João, né? O João estava numa barraquinha junto com o Alessandro aqui. E ele estava contando, ele não tinha tido essas dimensões do pós-impresso. Ele estava ainda distribuindo, estava numa fase que você estava experimentando. E eu queria perguntar para você, que você falou que no teu trabalho você tenta tirar os carimbos, sair dos carimbos, alguma coisa assim, no sentido de não enquadrar uma coisa. E eu queria saber se no teu processo você percebe isso e desmonta, ou na medida que vai criando, você vai estar desmontando esse discurso? Assim? Eu queria entender um pouquinho o teu processo. Assim, se você acha, livro não pode ser quadrado, é para ser quadrado, é o códex que junta, e daí você vai desmontar, ou na medida que você vai fazendo, você vai descobrindo as coisas que você está desmontando? Queria que você desse temporalidade das tuas descobertas, de tuas desconstrução.
Na verdade, assim, existe um princípio geral que foi sendo construído e que, a partir de um ponto, eu consegui começar a tornar isso um processo consciente, que é o processo de compreensão. Primeiro, a escolha do livro como território a ser ocupado. Quer dizer, eu escolho o livro porque o livro ele tem, para mim, duas coisas que eu acho que me fazem eu escolher ele como um suporte. Primeiro, a extensão. Ele é um campo de uma extensão flexível e longa, pode ser longa. Como vocês já perceberam, eu gosto de extensões longas, né? Então, então tem isso. E tem uma outra coisa, que é a carga simbólica. O livro é uma das coisas que tem maior carga simbólica para o bem e para o mal da história deste planeta. Isso para o bem e para o mal. Então tem a escolha do livro como território. Acho que o processo parte de um ponto central, que é tudo é escrita. Se tudo é escrita, aí essa escrita pode se dar de vários jeitos, né? Eu acho que a ideia de demolir métodos e de que a cada projeto, cada ocupação desse território, elabore-se um método e essa elaboração desse método vai indicar que, e às vezes com um formato muito normal, né? Acho que existe um princípio geral de que tudo é escrita e quanto mais misturar as fronteiras, quanto mais quebrar os modos de comportamento de cada escrita, melhor. Agora, como isso se dá, varia de projeto para projeto exatamente por causa disso. Mas o ponto central é tudo é escrita. Tudo é escrita, e outro que eu falei, que eu vou falar de novo, que é um ponto central, é quando nós chegamos para encontrar uma coisa, a gente já vem com ela, metade dela já está lida. Eu fiz um livro, desculpa, só para contar, que é um livro que fala sobre isso, que chama Bibi. Bibi, eu não trouxe para mostrar, mas é um livro que ele tem esse ponto de princípio. O ponto é esse, é um livro que fala, é uma tese, que é como todo livro que a gente lê já está lido. Ele é um livro que eu pego cada caderno, cada livro tem um caderno de 16 páginas, né? E cada caderno ele vem com uma estrutura de um modelo tradicional de livro. Então tem um caderno que é literatura infantil, um que é livro de artista, um que é livro de literatura de texto, com todo o kit. O que é todo o kit? É a organização visual, é a organização das linguagens, é a preponderância de uma linguagem sobre a outra, é o modo como cada linguagem se articula. Quer dizer, todo o kit vem. Então, o Bibi, você começa lendo achando que é um livro, aí ele vai virar outro livro, e é fato. Chega uma hora que você fala, que livro é esse? O que eu estou lendo? Por quê? Porque tem esse ponto central, que é o que me interessa, na verdade. Sabe? Me interessa é isso, é a criação de obstáculos. Criar obstáculos, e esses obstáculos funcionam para mim. Eu sei que quando eu começo um processo desses, que é um processo que eu não sei muito bem como por exemplo, eu estou fazendo um agora, que eu posso contar, é tipo um Valfrido. Eu tinha uma vontade de fazer um, que era tipo um Valfrido, só que com formulários. E aí eu estou fazendo, está em andamento, só que está no final já do processo valfridiano, assim, que chama Valesca, o livro, que é para fazer um paralelo com o Valfrido. O que é o Valesca? Eu peguei uma cidade, que eu fiz assim no mapa do Brasil, com caneta, aí caiu no meio, né? Olhando no meio, caiu em Marcelândia, no Mato Grosso. Aí eu entrei e não tinha Google Maps. Então, o que eu fiz? Eu mandei um formulário. Assim, qual era o desafio? Para mim era eu não parecer alguém tirando sarro das pessoas, porque isso não é legal, entendeu? A ideia assim, é envolvê-las num processo de criação sem ser alguém que você está tirando sarro para depois falar os tontos aqui, né? Não é essa a ideia. Eu sofri um pouco com isso até perceber que se eu fosse eu mesmo, dava certo. Se eu falasse assim, olha, sou Gustavo, escritor de São Paulo. Eu dei uma forçada num lado ridículo meu, que eu espero que eu não seja tão ridículo quanto eu fiz lá. Mas, escritor de São Paulo, eu queria fazer um livro que Brasil Profundo. Tem um livro do Dostoiévski que é assim, eu não lembro o nome, mas é um livro, enfim. E vocês querem me ajudar a fazer uma cocriação? Aí eu mandei um formulário de uma novela, então eu mandei para a cidade inteira. Que elas respondiam por QR Code. E atualmente está uma desgraça. Atualmente, do capítulo 4, eu recebi uma resposta que era assim, peguei
Olha, eu não sabia o que era isso, foi a primeira vez que eu recebi essa. Peguei na boca do meu cachorro, ele estava quase comendo, mas eu consegui olhar, olha, boa sorte, vai dar tudo certo. Era só isso, foi a única resposta que eu recebi do capítulo 4. Ou seja, isso é o previsto? Não, não é o previsto, mas isso é o previsto. Quer dizer, o previsto é você mergulha num processo, esse processo vai começar a acontecer, meio a revelia sua, e a partir daí você vai conseguir, consigo encadear coisas de um jeito que eu acho que são novos para mim, tá? Pode até não ser novos. Mas acho que esse é o princípio, mergulhos no escuro. Organizar mergulhos no escuro, por mais frustrante que seja, saber que o cachorro, enfim, desgraça. Respondi? É o melhor que eu consigo. Mais alguém? Boa noite, tudo bom? Piqueira, minha pergunta vai para você. Eu recebi faz uns 6 meses a função de diretor de arte na H1 Editora, e muito se fala de ti lá dentro, né? O legado que você deixou, a Casa Rex. Hoje eu tenho essa função de poder dirigir algumas capas, de vez em quando poder meter a mão, né, em algumas delas. E lá dentro, né, como se trata de uma editora debaixo do novo mercado, uma escola de marketing digital, né, um pessoal que tem uma estética bem diferente daquilo que a gente acredita como arte, como design, né, é muito voltada para o mercado, para o comercial mesmo. Eu confesso que é dificílimo a gente seguir aquilo que tão bom alguém deixou um dia, né? E há muitos diagnósticos feitos pelo próprio pessoal lá de dentro tentando entender o porquê que os livros vendiam tanto e continuam vendendo, né? É a tipografia, são as cores, são os bons acabamentos, é toda a parte de diagramação. Eu estou mais daqui hoje para poder aproveitar dessa oportunidade e ouvir conselhos diretos de ti, né? Como poder manter essa chama acesa lá? Que conselhos você daria para mim, para a equipe, para que esses livros continuassem sendo os próximos, né? Continuassem sendo comprados pela capa, né? Porque são julgados pela capa e, consequentemente, comprados pela capa lá dentro. A gente, final de semana agora passado, teve um evento que livros e livros esgotaram, né, no stand. E, enfim, eu tenho muito essa admiração por ti, só que muito do mercado qual a gente está inserido, as pessoas acabam não compreendendo muito, né, daquelas disrupções que a gente quer atingir, né. Um livro que esgotou muito no stand foi aquele do Toque a Campainha, né, que tem a luzinha piscando na capa. Me lembro muito de um álbum do Pink Floyd, né, que não lembro qual exatamente, mas tinha a luzinha piscando. Então, é um pouco difícil manter essa roda girando, uma vez que um legado muito grande foi deixado, né? Não é a mesma pessoa lá dentro, não continuam as mesmas pessoas, mas a história é muito grande, né, da sua presença lá na H1. Então, é um pouquinho disso, alguns conselhos e alguns comentários. Obrigado. Putz, não sei se eu vou conseguir dar alguma coisa, eu tenho medo de falar e só piorar as coisas. Não, assim, falando sério, assim, eu acho que acho que existe uma cultura do baixo risco geral, né? E essa cultura do baixo risco, ela vai levando a esse tipo de coisa. No fundo, a gente tem que tentar, de alguma maneira, reagir a essa cultura do baixo risco geral, né? Isso que eu digo, assim, eu brinco, essas coisas do Valesca que eu conto do cachorro, assim, sabe? Você fala, fracasso. Não, não é isso aí, sabe? São coisas que vão fazendo ver coisas novas, né? Eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo isso, lógico que todo risco é um risco, ou seja, vai dar errado mais do que se você for a ver só o risco. Eu acho que lá, nessas capas especificamente, teve um momento em que se topou fazer coisas de risco. Essa coisa da campanha foi isso. Eu falei, vou botar uma campainha. Enfim, a gente vai atrás de tentar ver se funciona ou não, mas tem que ter uma vontade de tentar, sabe? Desculpa, parece meio besta, parece meio autoajuda, né?
mas eu não consigo falar nada além disso, quer dizer, assim, não perder. A gente vive numa dinâmica, ainda mais, estou falando aqui nessa dinâmica de prática profissional, prática profissional dia a dia, que é uma dinâmica que leva a gente a evitar o risco. E a gente tem que começar a reagir isso por conta própria. Se isso vai gerar um movimento, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que é a única coisa que eu posso dizer que se você falar dessas capas deles, era isso. Era ter uma ideia absurda, no sentido e seguir em frente com ela. Posso comentar muito rapidamente, assim, sem querer responder a pergunta pelo Gustavo? Não, pode responder. Mas é que, na verdade, era um comentário que eu queria fazer. Eu gosto muito do Foucault, eu acho que muito sabe do Foucault, eu consigo aplicar muito do que ele fala, mas eu não consigo falar do Foucault, porque... Não, mas então, era, na verdade, um comentário que eu tinha anotado para fazer em cima da fala, mas que eu acho que relaciona com a sua questão. Eu gosto muito da maneira como o Gustavo escreveu e se apropria do Ruskin, por exemplo, ou do Anderson, ali que ele mencionou, porque, de fato, ele explicou muito bem, mas é um tanto controverso, né? A gente estudar hoje no design gráfico, em qualquer outro lugar, essas figuras, que elas parecem um tanto, à primeira vista, retrógradas, conservadoras e tal, esse revivalismo, medievalismo. Só que se a gente olhar com atenção, como o Gustavo faz muito bem, eles são tudo menos isso, né? O William Morris era um empresário, né? Fazia produtos caros, ele é conhecido por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era líder de movimento socialista, ali na Inglaterra. Então, se você vai ver assim, esse medievalismo dele e comparar com o que ele está se inspirando, que são as novelas cavalheirescas medievais, não é exatamente uma reprodução daquilo. Tem muita inovação naquilo. E além do fato de que o William Morris era escritor, né? A gente conhece ele pelos trabalhos de design gráfico, tipografia, mas ele tem muitos livros de ficção, como Notícias de Lugar Nenhum, né? O Sonho de John Ball, alguma coisa assim, que são livros assim quase que panfletários, mas no bom sentido, no sentido de romper. Então você vê que ele está ali, digamos, sobrevivendo no mercado, e ao mesmo tempo questionando esse mercado a partir do que ele consegue ganhar nele. Eu vejo com muita clareza, não sei se estou sendo claro, que o Gustavo ele faz algo muito similar com isso. Daí eu ganhei a noite, tá? Que fique registrado no YouTube, ganhei a noite. Porque assim, ele mostrou que o William Morris, que ele estudou e tal, é uma inspiração para ele. Assim como, sei lá, o Cavaleiro da Tábua Redonda era uma inspiração do William Morris. Só que ele não reproduz o Cavaleiros da Tábua Redonda, no caso do William Morris, e o Gustavo ele não tenta fazer exatamente, muito longe disso, né, o que o William Morris fez. Mas existe um gesto ali que está sendo feito, que é essa ideia de você se aproveitar de algumas brechas que o mercado te permite, inclusive, assim, tentando aproveitar o próprio lucro que o mercado te permite, para você tentar, digamos, reorganizar e deslocar as coisas do lugar e daí, enfim, tentar nesse movimento um tanto artístico, que eu vejo um paralelo muito claro com William Morris, embora seja controverso, difícil da gente ver isso, né, depois de mais de um século, mas que eu vejo isso e é o que me faz admirar, sobretudo, o trabalho do Gustavo. Obrigado, estou sem graça agora. Eu tenho uma coisa que eu acho que dentro de, se você olha aqui, por exemplo, né, a gente está no museu que você tem muita coisa de arte contemporânea. A arte contemporânea, ela busca arriscar, enfim, dentro de uma dimensão, vamos dizer, dentro de um sistema. A gráfica, o livro, eles estão em outros sistemas. São sistemas em que isso parece que não pode.
Eu brinco que a gente vive um funcionalismo neoliberal, assim, sabe? Pegaram os princípios do modernismo, aplicaram a lógica neoliberal de que tudo tem que ser para o usuário tem que... Na verdade, o usuário tem que chegar rápido no botão compre, né? Esse é o... e isso leva para nesse segmento, no próprio segmento do livro, né? Segmento do que eu falo do sucesso, assim, o que é sucesso, o que não é. Então, você tem meio que dar uma quebrada nisso, no fim. Sem ser isso. Se você tem contas a pagar, continue pagando as contas, né? Isso que o William Morris era isso. O William Morris, ele era um cara altamente contraditório. Não tem problema a gente ser contraditório. A gente vive num mundo X, e a não ser que você tenha... Eu brinco com a mesada do papai, você tem que se virar no mundo de hoje. O que não quer dizer simplesmente jogar o jogo, né? Boa noite, tudo bom? Meu nome é Enzo, eu sou artista, faço artes visuais na Federal, e eu vim aqui perguntar uma coisa para o Gustavo, porque era principalmente quase como um conselho, implorando um conselho. Eu sou ruim de conselho, vocês perceberam, hein? Eu até tento, mas... Terapêutico mesmo, estou precisando. Eu faço uma disciplina que eu tenho que entregar tenho que fazer um projeto, entregar um trabalho, tá, de artes. E eu decidi fazer uma publicação, bastante inspirada por vocês também, para o seu trabalho. E eu adotei, assim, eu quero que essa publicação tenha esse jeito, tenha esse formato, eu quero escrever sobre isso. E parece que quando eu vou sentar na cadeira, eu vou começar a fazer, vou começar a escrever, vou começar a desenhar, parece que trava. Parece que eu não consigo, parece que uma dimensão não está juntando na outra. E eu gostaria de saber bastante sobre o seu processo de entender, para me ajudar assim, o que você quer escrever e o como você quer mostrar para o mundo, eles se entrelaçam, assim, meio que na tua cabeça. E é uma pergunta meio urgente, porque eu tenho que apresentar esse projeto amanhã. Por favor, responda em 5 passos práticos. Né? Às 9h30 da manhã, então é meio urgente. Obrigado. Assim, esse meu processo que eu falo hoje com maior facilidade foi uma coisa que eu fiquei anos elaborando inconscientemente até ter uma consciência de um domínio sobre ele, né? Mas, quando eu era jovem, eu falei assim, eu quero ilustrar um livro infantil. Eu nunca tinha escrito texto, né? Eu trabalhava só como designer, e aí eu falei, eu quero ilustrar um livro infantil, porque eu quero ilustrar. Fazia muito tempo, eu tinha até a sua idade. E eu conheci uma editora que eu fazia as coisas para eles, eu falei, e era amigo da dona, até faleceu já, era incrível. E eu falei, Eni, me passa aí um livro para ilustrar. Ela passou. Aí o que eu fiz? Comprei o kit ilustrador de livro infantil. Comprei papel não sei o quê, comprei tinta, pincel, botava lá na mesa de casa e ficava que nem você. Até um dia depois, passou mais tempo, eu teria perdido o prazo de entrega do seu trabalho. Mas aí eu falei, putz, não, eu estou fazendo uma coisa que não sou eu estou querendo fazer o kit. Aí eu comecei a fazer umas coisas do meu jeito, assim, que era outra coisa que aí eu fiz rapidinho, entendeu? Então, às vezes, você está com esses modelos, escrever, decidir as coisas, tal, seguindo parâmetros que não são o que você tem. Você tem que fazer do jeito que você tem, não do jeito que é o jeito que você acha que tem que fazer. Eu sei que desculpa, eu não consigo responder nada melhor que isso, mas é isso, assim, às vezes você está indo decidiu o formato, decidiu o esquema, na hora de escrever, você está escrevendo já. Põe uma imagem, na dúvida, põe uma imagem. Se você quer um conselho prático, faz umas páginas em branco e bota uma imagem lá no meio, na página do meio. E termina com uma folha colorida de outra cor. Uma imagem figurativa, assim, bem, que dê margem a interpretações. E na última página, bota uma página colorida. 5 você tira. Porque o professor vai ficar na dúvida, vai ficar meio, tem alguma coisa aqui que eu não estou... Boa noite. Também nervoso, fico nervoso falando, desculpa.
Eu gostaria de me ater um pouco mais assim às palavras que foram colocadas nesse cartaz, que era basicamente essa questão de devolvendo corpo e sentido às imagens. E no sábado uma conversa que era Culturas Corporais das Masculinidades, e eu entrelacei esses dois eventos, porque eu acho que, quando fala devolvendo corpo e sentido, está querendo dizer, então, que foi perdido, né? Que tem um corpo e um sentido que está perdido. E para mim, um pouco cômico, assim, perceber que tanto a questão do Beccari, né, que eu já acompanho há algum tempo, que tem uma tradição europeia, quanto a sua também, que tem esse design gráfico, que a gente está falando nos termos, parece sempre eurocêntrico, assim, sempre ocidental. Só que de que imagem, então, de que corpo, de que sentido a gente está falando, sendo que o Ocidente, qual a imagem, qual é o corpo, qual é o sentido que o Ocidente produziu, assim? E me parece, pela fala que eu vi no sábado, e era curioso ter uma mesa com 3 pessoas negras, falando sobre, realmente, a construção da imagem, e aí a gente vai falar de corpo literal, que também o Beccari traz bastante nas pinturas, né, sempre corpos negros, mas ressaltando, pelo menos a fala de sábado, que essa imagem que a gente tem de corpo branco, no caso masculino, muito uma ideia eurocêntrica, muito no campo das ideias, e não no corpo. E que todas as contravenções, tudo que está desafiando hoje em dia, a colonialidade, parece que tem vindo de um lugar que não é este que está sendo apresentado hoje, assim. E que aí, para mim, e eu me surpreendi, assim, no sábado eu falei, cara, eu sou branco demais, assim, sabe? Tipo, minhas experiências são muito de ideias, enquanto que as pessoas estavam ali na mesa, me apresentando tanto uma cultura, tanto de gênero, né? Teve falas de gênero não por pessoas, por mulheres, mas que tinha essa problematização, mas principalmente por uma outra cultura, que era uma cultura que não é essa dominante. E me parece que, então, qual que é a proposta de vocês, do que foi perdido, que vocês gostariam de devolver, e qual sentido que vocês estão querendo buscar, né? Muito boa pergunta, Iago. Essa é a pergunta clássica. Quer começar? Não, eu acho que, por exemplo, eu acho que tem algumas coisas assim. Primeiro, acho que essas questões que você coloca são questões fundamentais dos tempos de hoje. Essa questão étnico-raciais são questões fundamentais, a questão de gênero também. Agora, corpo não é só o corpo, existem corpos. Você pode ler corpo de vários jeitos. Então, o recorte que eu falo aqui, recorte eu estou dando de corpo, eu estou dando de uma materialidade. A materialidade com o mundo digital virtual. Não é uma questão que não seja importante hoje. Pode não ser tão importante ou tão, vamos dizer, tão urgente quanto as questões de desigualdades construídas por essa, vamos dizer, pela imposição da coisa ocidental. Pode não ser, mas não é uma questão desimportante. E não é uma questão em que a materialidade você consegue dizer que não é um corpo, são corpos. Né? Você está lidando com corpos. Isso é uma coisa. Agora, tem um ponto que eu acho muito interessante. É importante perceber que assim, o meu questionamento de que escrita não é alfabeto é essencialmente uma atitude anticolonial. Porque o alfabeto, eu sempre falo nas minhas falas, porque eu tenho um trabalho de pesquisa, que eu não trouxe aqui, que é um trabalho de pesquisa que analisa a construção de imagem do Brasil. Eu tenho desde livros que mostram como é que foram as primeiras representações do Brasil. Esse livro que eu falei do Fromm, agora que eu fiz essa pesquisa, eu sou pesquisador da Biblioteca Minden, pesquisando exatamente o período do século XIX
que é o período em que você construiu esse discurso de raça. Então, estou com 3 livros que falam sobre isso. Mas, então, assim, quando eu falo desses temas, eu sempre falo que o Ocidente ele usou 3 armas principais para justificar sua dominação, que foram Jesus. Quando a Europa se expandiu, né, a partir do que se chama de grandes navegações, e invadiu e dominou o mundo e montou o sistema colonial que até hoje persiste, que hoje vem sendo alvo de questionamentos de vários sentidos e com toda a urgência, necessidade e pertinência, ele montou, ele usou 3, assim, claro, ele queria o quê? Poder e grana, mas usou 3 recursos para justificar sua superioridade. Quais eram? Jesus, ou seja, eles acreditavam no Deus verdadeiro. O alfabeto. A ideia de que o alfabeto ele é a evolução da linguagem é essencialmente uma construção do Ocidente para se impor sobre as outros povos que não tinham escrita alfabética, mas tinham, sim, outras escritas, não só escritas pictográficas, como tinham os maias, mas também escritas, assim, os quipus incas eram escritas, as pinturas corporais são sistemas visuais de comunicação. Então, na medida em que eu questiono que a escrita não é só o alfabeto, sim, eu estou tendo que não estou tocando nos pontos que você falou, que são pontos fundamentais. Também sou branco. E descobri, só que assim, eu tenho um filho que é indígena, e uma filha que é negra. Então, eu descobri como eu era um pateta. Todos os privilégios que eu tive, eu descobri do pior jeito possível. Mas descobri. Então, assim, não estou questionando isso. Mas acho que é importante a gente entender que existem muitas outras coisas para serem desmontadas. E que essa desmontagem, eu acho que essa desmontagem do alfabeto não é uma brincadeira só. Não é só a desmontagem do livro, do sistema simbólico do livro, também não é uma brincadeira só, ainda que eu me divirta fazendo. Eu não acho, e isso é uma coisa que eu acho que é importante, não é porque eu me divirto fazendo as coisas que elas deixam de ter motivos que vão além da brincadeira, do Valfrido, ha. Não, eu acho que assim, ao você desvelar os mecanismos, é importante entender assim, o que todas essas questões que me são levantadas, de como foi construída essa questão étnico-racial, essa questão de gênero. O que é legal? Estão mostrando como são construções que foram engendradas, não foi que aconteceu. Essas coisas que eu busco, eu também estou mostrando os mecanismos de construções engendradas. Então, tudo que você pega e mostra como hoje o mundo que a gente percebe foi construído, engendrado, ajuda a gente a afiar o olhar para enxergar outras construções que podem ter um impacto, vamos dizer, mais direto e mais importante também. Né? Então, acho que, assim, falando do meu trabalho, eu acho que é nesse sentido. Sim, de novo, eu me divirto fazendo. Não quer dizer que sejam brincadeiras. Não quer dizer que o que me ocupem seja do que eu vou dar risada hoje. Não é. Agora, tem uma frase do Flaco, que é um poeta romano, que eu adoro, que ele fala o que nos impede de dizer a verdade rindo. Nada. Que também é outra desconstrução, entendeu? Muito bom. Tentar ser breve, assim. Estava com saudade dessas perguntas. O Iago foi meu aluno. Enfim, eu acho que são 2 coisas, não exatamente separadas, mas só para eu organizar a resposta, vou separá-las. A questão da colonialidade e da questão do corpo. Na colonialidade, existem 2 opções, não só 2, mas pelo menos essas 2 opções teóricas, que é o pós-colonialismo e o decolonialismo, são coisas diferentes. Para não me alongar, por exemplo, eu dou a disciplina de História da Arte e do Design lá na UFPR. Muitos alunos questionam por que eu não ensino apenas História da Arte brasileira, por exemplo, em vez de ensinar a História da Arte europeia. Essa seria uma opção pós-colonial, que é basicamente de você recomeçar do zero a partir de uma origem perdida, né? E daí eu questiono, como é que você vai entender, por exemplo, a Semana de 22, na História da Arte brasileira, sem entender a arte europeia? Essa é uma opção decolonial. Então,
existe uma diferença muito clara. Eu opto pela segunda opção. Eu acho que não dá para reinventar nada do zero. E daí, seguindo essa mesma dinâmica, quando eu penso em corpo, no meu trabalho, né, eu acho que não faz sentido eu abrir mão de toda essa carga eurocêntrica com a qual eu fui formado, para falar assim, não, agora eu vou fazer uma representação através de uma linguagem ou de um tema que seja, sei lá, feminino ou feminista, ou da negritude. Porque quem é que está fazendo isso? Sou eu. Eu acho hipócrita, sem nenhum sentido, eu assumir e falar, não, isso aqui é uma representação dos negros. E mesmo assim eu represento o negro, a partir de um olhar branco, heterossexual e tudo. E sou questionado o tempo inteiro. Muita gente já falou, você tem que parar de pintar negro, porque você está se apropriando de uma imagem que você não conhece. E mesmo assim eu continuo. Ou seja, acho que nessa discussão eu gosto muito de um texto que eu acho fundamental, chamado Saberes Localizados, da Donna Haraway, que ela vai dizer justamente que você só consegue ter uma visão objetiva e honesta do mundo a partir do seu lugar, que não é exatamente um lugar de fala, mas é reconhecendo o lugar a partir do qual você vê, em vez de ter uma visão ampliada ou universal. Então, é mais ou menos assim que eu acabo encarando de maneira decolonial, naquela discussão eurocêntrica e tal, e também dessa maneira localizada, de que não tem como eu simplesmente fingir que eu não fui formado de uma forma eurocêntrica, a partir de uma determinada classe social, sendo eu branco e tudo mais. E você sabe que quando eles me chamam para ir para a Europa, e, enfim, ensinar pintura e expor meus trabalhos na Europa, é interessante porque eu sinto essa contradição de maneira muito latente. Assim. O que faz eles me chamarem para ir para lá é porque o meu trabalho é eurocêntrico. Isso de um lado. De outro lado, quando eu chego lá, eu não sou mais branco. Eu sou uma coisa exótica, brasileiro. E esse conflito é muito interessante de se viver. Assim. Eu prefiro justamente, enfim, não fingir que isso não existe, mas justamente tentar ver até onde isso vai. Mais alguma pergunta? Oi? Eu não sei se é uma pergunta, é mais como uma ideia que eu estou formando, ouvindo aqui. Que, tipo, eu venho... vou falar meio que tipo, de uma experiência que... eu acho que, para mim, é muito difícil encontrar esse tipo de trabalho gráfico mais desconstruído, que realmente tipo, utilize de uma linguagem diferente do que uma linguagem mais informativa, digamos assim. Porque eu acho que o design... Eu sou estudante de design, eu acho que o design atualmente está se tornando uma área muito mais vista como, talvez, algum tipo de marketing ou parte de tipo, publicidade, digamos assim. Então, tipo, eu queria saber, porque eu realmente não tenho muito repertório sobre, de talvez vocês saberem de onde que vem, talvez, eu vejo por minha parte que eu não sou normalmente apresentada esse tipo de trabalho e que eu tenho a possibilidade de realizar trabalhos com linguagens diferentes. Eu já tive muitas discussões sobre realmente as pessoas que fazem design terem muito medo de utilizarem dessa linguagem que não tem uma estrutura de leitura mesmo, que não tem uma estrutura abstrata, digamos assim, que tipo o design atualmente não tem, digamos assim, tipo uma parte mais artística que tipo as pessoas não veem mais
realmente a pintura como um poema, tipo, a pintura pode ser é um poema que pode ser visto e o poema é uma pintura que pode ser lida, digamos assim. Então, tipo, muito receio de tipo fazer cartaz ou alguma coisa tipo mais informativa que tenha uma imagética mais abstrata, mais artística, digamos assim, e só meio que de leitura mesmo, sabe? Tipo, não tem muito um cunho, esqueci a palavra, da imaginação, digamos assim, sabe? Tipo, é meio que é muito estático, sabe? Tipo, então, talvez, e também eu acho que isso puxa muito para a área realmente da arte. Eu acho que tanto dos dois lados, para mim nesse caso, tanto do artista não receber essa possibilidade tipo de ver que ele pode realizar um trabalho desse jeito, e do público virar a cara para ler o que o artista quer passar, sabe? Tipo, então, atualmente eu acho que tipo muito na arte, o pessoal realmente não vê que há um quadro, uma arte mais abstrata, reflete alguma coisa ou informa alguma coisa, que é uma leitura realmente, não é só algo que você vai olhar e tá ali só para ser visto, sabe? Tipo, tem algo que você tem que absorver disso, sabe? Então, tipo, eu queria saber se vocês sabem se tem alguma razão para tipo ambos os lados, tanto o artista quanto o público, terem essa falta de leitura ou tipo essa falta de tipo esses são os instrumentos, você pode fazer isso, você tem essas possibilidades, ou se tipo isso realmente é algo que está meio que sujeitado a ser de um público muito fechado, assim, sabe? Tipo, geralmente quando eu tenho contato com esse tipo de coisa, são pessoas que são da área da arte, assim, sabe? Então, tipo, queria meio que saber, assim. Já falei meus conselhos já para os dois lá. Só vez. É uma pergunta interessante também, um tanto ampla. Eu não sabia, assim, tentar organizar também para responder. Você disse que é estudante de design, né? Eu já vi algo muito semelhante, uma queixa muito semelhante de estudantes de arte. Daí a gente tem estudantes de arte aqui que talvez possam me desmentir. Mas no sentido de... Como é que se entende a arte contemporânea? Se você não é um iniciado, seja na história da arte, na filosofia da arte. Assim, tudo bem que a arte contemporânea é uma categoria muito genérica aqui que eu estou usando, mas, ou seja, é tudo sempre situado em circuitos. Então, o design, para a gente entender também o que é uma tipografia e tal, a gente precisa ter algum tipo de iniciação. Agora, de modo geral, eu acho que assim, o que me dificulta responder a questão é que ela é muito ampla. Em que sentido? No design, pelo que eu entendi, você tem uma sensação de um ensino muito estático, muito, enfim, sem abertura para reflexões artísticas, sem esse tipo de coisa. Eu concordo, por um lado, mas eu diria que isso não é uma exclusividade do design. Assim, eu acabei indo na minha trajetória acadêmica para o campo da educação. Eu dou aula no programa de pós-graduação em educação. E a linha de pesquisa a qual eu pertenço se chama Cultura e Educação. Na verdade, o nome é Filosofia, História, Cultura e Educação. Então, você imagina o seguinte, na educação, você tem outras áreas, por exemplo, didática, políticas públicas, que é o pessoal que estuda justamente como dar aulas, ou como organizar um currículo, ou como organizar as políticas públicas do ensino formal. Qual que é a característica da cultura e educação enquanto área de pesquisa? É privilegiar a educação não formal, a educação fora de sala de aula. E que eu chego a defender, inclusive, que ela é muito mais decisiva e predominante do que a educação formal. Eu acho que as pessoas elas se educam mais fora da escola, fazendo esportes, assistindo Netflix, jogando videogame, indo a museus, do que propriamente dentro da sala de aula. Então,
que isso tem a ver com a sua pergunta? O ensino formal de design é estático porque todo ensino formal é estático, fatalmente. Quando eu era estudante, um lema que me despertou para isso era que não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. Então, assim, o que eu penso é basicamente isso. A gente talvez espere muito de algo que, pô, a gente já passou pelo menos 18 anos da nossa vida vendo que não vai levar em nada. Assim, vendo que o negócio é assim mesmo. Aí tudo bem, a gente entra na faculdade e pensa, não, aqui vai ser diferente, porque é uma área que eu escolhi fazer e tal, aqui o pessoal é maneiro e tudo. Mas ainda é sala de aula, ainda o professor tem que fazer chamada, tem que dar avaliação e nota, tem que lançar nota no final. A coisa que eu mais odeio é avaliar um trabalho, por exemplo. Mas é isso. Então, eu imagino, não sei se o Gustavo concorda, que ele, assim como eu, a maior parte das coisas que me formaram intelectualmente, artisticamente, não foi em sala de aula. Também não foi exatamente por conta própria. É sempre coletivo, é sempre social, né? A gente está sempre em diálogo com outras pessoas dentro de circuitos. Sejam mais elitistas, herméticos ou menos. Mas isso é mais ou menos o modo como eu encaro. Não sei se fez sentido essa resposta. Eu gostei. Obrigado. Assino embaixo. Bia, as considerações? Pegando um gancho no que o Marcos falou, uma frase criada agora de instantâneo, né? Não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos. A gente pode ressignificar ela, adequar ela para não deixe o mercado de trabalho atrapalhar o seu trabalho. A pergunta que eu fiz para o Piqueira é muito desse anseio que eu tenho por fazer coisas legais e não tão mercadológicas lá na H1. E a gente começa a bater de frente com um sistema, né? Os circuitos, né? Então, hoje eu tenho me satisfeito, me realizado profissionalmente, fazendo trabalhos fictícios, ensaios que eu faço comigo mesmo, onde eu lanço o briefing, onde eu aprovo, eu realizo as atualizações, eu mesmo publico e eu mesmo me encanto com isso, né? Eu aprecio esse trabalho. E, consequentemente, outras pessoas acabam admirando isso também. Mas eu precisei passar por todo esse processo, né? Então, são raros os clientes na minha trajetória que me permitiram colocar uma campainha num livro ou colocar tal apetrecho num cartaz, fazer um logotipo desse ou daquele jeito. Eu vejo que é bater de frente com um sistema, algo que já está sempre andando daquele jeito, daquele jeitinho. E eu paro e penso assim, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, existem tantas milhões de empresas de design, tantas pessoas fazendo design. A partir do momento que a gente usa da internet, né, ao nosso favor e começa a publicar os nossos ensaios fictícios que a gente fez para nós mesmos, alguém pode chegar para encontrar a gente, né? São raros esses clientes que deixam a gente ter essa liberdade, mas eles existem. É um pouquinho mais difícil de procurar, mas eu gosto muito dessa ideia de que se eu colocar tal isca, né, meu pai é pescador, eu ponho lá milho verde, ele não vai pegar a carpa, mas ele vai pegar a tilápia, né? É a isca específica para aquele peixe. Então, eu tenho muito esse intuito de fazer aquilo que eu gosto, colocar a isca que eu quero e com o tempo, com paciência, eu atraio aquele peixe que eu gostaria, né, de pescar. Então, eu compartilho da tua dor também, mas a solução que eu tenho dado para mim mesmo é entrar nesse meu mundo, de certa forma, me fechar nele, criando os meus trabalhos onde eu mesmo me aprovo e expor isso para o mundo, né? Uma hora ou outra, esse peixe morde a isca. É mais ou menos assim que eu tenho lidado. Gente, super, super, super obrigada por todas as perguntas. Obrigada de novo também, Marcos e Gustavo, pelas respostas e não respostas, e reflexões e indagações conjuntas. O que eu tinha notado para a gente conversar, muito felizmente, eu acho que já acabou
pipocando, né, nas falas do pessoal que está aqui presente, seja também do que eles trouxeram, seja na conversa espontânea de vocês, que acho que ia muito para um lado, assim, estou acabando, eu juro, que ia muito para um lado primeiro, agora, isso que surgiu no final, né, essa tensão entre o pesquisar e o pensar a arte e o design e o fazer isso no mercado de trabalho, né? Porque é uma tensão que existe, seja entre profissionais, estudantes, enfim. Eu, só fazendo um parênteses, eu sou da área da publicidade, né, e comunicação originalmente. Antes disso, eu fiz história, né? Então, eu passei por um curso que era extremamente imerso na academia e outro que queria se distanciar muito da academia e no qual a academia era um problema. Então, acho que essas tensões elas estão muito presentes sempre e vocês trouxeram, enfim, muito maravilhosamente agora nesse final. E só uma última reflexão também é sobre que vocês e aqui o pessoal também, a gente acabou falando bastante sobre essas dubiedades e multiplicidades da produção, mas também, principalmente na fala do Gustavo, a gente vê uma dubiedade e multiplicidade da leitura, né, no sentido de que a gente não lê só com a visão, só com os olhos, mas a gente pode ler com outras partes do corpo também. Então, enfim, era só isso que eu queria trazer mesmo. Muito obrigada a vocês, obrigada por todo esse tempo que vocês dedicaram aqui. Eu acho que é muito menos uma questão de ultrapassar o tempo de fala e muito mais esse tempo que vocês estão disponibilizando para a gente aqui. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todas e todos, e até a próxima.